Graça e paz, estamos de volta para falar da palavra de Deus, esse dia excelente que o Senhor já nos deu. E vamos falar? Vou só, um só versículo que eu vou falar com os irmãos, e é um versículo maravilhoso, já conhecido, uma passagem que o Senhor já nos deu sobre Lázaro. E o Senhor é bom, eu sei. E não canso de dizer que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Mas antes, vamos falar com Deus. E eu estou feliz de encontrar vocês novamente. Vamos falar com Deus? Senhor, muito obrigada, Senhor, por esse momento que o Senhor nos concede mais uma vez de falar da Tua Palavra. Pois a Tua Palavra ela é doce, maravilhosa, e ela nos ensina o caminho da salvação e de estarmos mais perto de Ti. Senhor, eu te peço que o Teu Espírito Santo maravilhoso, que cuida muito bem de nós, esteja em cada lar, esteja conosco, nos dando discernimento do que o Senhor quer para os nossos corações. Muito obrigada por esse momento maravilhoso em que podemos abrir a Tua Palavra e meditar. Ter um tempo, Senhor, dar o nosso tempo para Ti, que é muito importante para preencher a nossa alma. Continua conosco, em o nome de Jesus é que eu te peço e agradeço. Amém. Amém? Então vamos lá, já pega a sua Bíblia, né? E abra em João, capítulo 11. É um texto que já foi dito aqui, né? Já passei ali sobre Lázaro, a ressurreição de Lázaro, mas Deus nos chama novamente, oh meu Deus, para voltar num versículo que me chamou a atenção. E o que eu tenho para dizer ao teu coração, da parte de Deus, é: não deixe Jesus ir embora. Ó, não deixe Jesus ir embora. Vamos saber por quê? Então, João, capítulo 11, versículo 21, disse assim: Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Vou repetir. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ai, vamos ver o que o Senhor está nos falando. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Olha isso. Nós sabemos a passagem, né, de Lázaro, que estava enfermo, e Jesus demorou 4 dias para chegar até novamente a aldeia de Betânia. E é uma aldeia que eles eram agricultores, né? Então uma aldeiazinha que fica numa distância do Jordão de 30 a 35 quilômetros mais ou menos do Rio Jordão. E essa questão do Jordão nós vimos antes, quando você lê o capítulo 10 de João, você vai ver que Jesus, ele tinha ido à festa da dedicação, que é a festa deixa eu lembrar aqui, que fugiu um pouco, da dedicação, de purificação do templo. A purificação do templo. E aí vai reunir, né, os judeus ali naquela área de Jerusalém, e Jesus estava no pórtico. O que é isso? É uma proteção estendida. Na época de Salomão, ele já tinha feito uma extensão, né, como fosse uma laje comprida, mas de uma altura bem extravagante, se eu não me engano, uns 12 metros mais ou menos de altura. Então esse pórtico aí protegia as pessoas do frio, do vento,
né? Aqueles que não entravam no templo ficavam do lado de fora, então tinham essa proteção. E era o momento da festa. E a Bíblia vai dizer ali no rodapé, quando você for estudar mais uma vez, né, olhar o capítulo 10, que era em dezembro, período de frio, novembro, dezembro, período de frio, e Jesus estava lá. E aí os religiosos da época começaram a perseguir Jesus, porque queriam saber se de fato ele era filho de Deus, se não era, se ele, o que ele veio fazer. E Jesus começa a dizer que eu e o Pai somos um. Ai, eles intentam matar Jesus, apedrejar Jesus, porque eles odiavam essa fala que Jesus era filho de Deus, né? Se tornar blasfêmia. E aí Jesus vai se resguardar no Jordão, lá próximo ao Rio Jordão, uma distância, olha isso. Então ele percorreu todo o trajeto, a redondeza da região do Jordão para tentar chegar em Betânia. Então, essa distância da pessoa do Rio Jordão a Betânia, um dia, e isso se a pessoa não parar. Mas como Jesus se encontrou lá no Rio Jordão, as pessoas souberam, né, que Jesus estava lá, e aí a multidão foi cercando Jesus. Jesus fez sinais e maravilhas. Nós lemos no capítulo 10, né? Você dá uma olhadinha lá, novamente refriso isso aí. E aí, nesse período, porque essa distância, Jesus já tinha, antes de ir para o Jordão, antes de ir para a casa de Marta e Maria, ele já tinha encontrado elas. Lembra dos afazeres que Marta estava atarefada? Já tinha passado. Então ele foi embora e foi fazer, né, a sua missão. E aí foi quando ele passa, vou repetir, ele passa novamente, vai para Jerusalém, vai para a festa da dedicação, e é perseguido, vai para o Jordão. E nesse período todo, passou dias, meses, né, da questão anterior lá, né, da questão da festa, dias, e aí Jesus volta para estar em contato com essa família. Mas o ponto que eu quero deixar para vocês entenderem o porquê, né, desse versículo que nós estamos explanando aqui. Jesus foi embora, volta para a missão, e aí Lázaro vem a falecer. Meu Deus do céu. O que eu estou querendo te dizer? Não deixa Jesus ir embora. Não deixa Jesus ir embora da sua vida, da sua casa, da sua família, do seu casamento, da sua igreja onde você precisa estar congregando. Não deixa Jesus ir embora. Porque se você deixar Jesus ir embora, uma enfermidade acontece que pode nos levar à morte. E eu falo algo espiritual. A gente pode perder, a gente perde essa comunhão. Nós perdemos essa alegria, a paz, a unidade em Cristo. Nós perdemos a voz dele porque deixamos ele ir embora. Mas como eu faço isso? Como é que deixar Jesus ir embora? Como é? Se eu não oro, se eu não leio a palavra de Deus, se eu não dou um tempo do meu tempo para Deus, para buscá-lo, para ir à igreja, para ir, nos momentos da ceia. A ceia é uma comunhão. Se você não tiver, se você não ceiar, você não tem parte com Deus. Isso que ele fala. Lá em Mateus, vai falar sobre isso. Aquele que não ceia, não tem parte comigo. Vai falar sobre isso, se eu não me engano, em Mateus 26. Quantos de nós deixamos de cear, deixamos de ir para a igreja, deixamos de orar, de buscar a face dele, de ter essa comunhão, de conversar com ele dentro de casa? Muitas vezes nós só oramos para dormir
Mas, quando chega no dia seguinte, nós não oramos, saímos, não falamos com Deus, passamos o dia distante, e isso vai minando a nossa vida espiritual, vai minando o nosso contato com Deus, a nossa unidade. Nós não trazemos Jesus para o nosso relacionamento, para o nosso casamento. Não temos esse compartilhar de um com o outro, chamando Jesus para o relacionamento, chamando Jesus para dentro da sua casa para você orar com seus filhos, buscar Cristo numa unidade em família. É verdade. Nós estamos nos afastando do Senhor sem perceber. E aí, quando vemos, a morte bateu na porta, a morte espiritual. Quantos estão desanimados, fracos, porque permitiram Jesus sair de perto? Se você não conversa com Jesus, como é que você quer que ouve a voz dele? Se você não tem comunhão com Jesus, como é que você quer que ele tenha comunhão com você? Se você precisa de um médico, eu tenho certeza que você não vai se cuidar em casa. Para ser uma cirurgia, você não vai fazer cirurgia em casa. Se precisa de medicamentos prescritos, você não vai se prescrever. Se você precisa estudar, ter um diploma, você não vai estudar em casa, porque você não vai alcançar aquele diploma. Uma faculdade, você tem que ir para uma faculdade. Ah, é a distância. Sim, mas você tem alguém por você que venha te dar um diploma. Tudo é uma questão de você ir ao lugar, de você ter essa comunhão. Você tem fome, faltou alimento na sua casa, você vai para o mercado. Se eu tenho sede de Cristo, a minha vida precisa ter essa comunhão de eu estar na casa do Senhor. Como é que eu vou saber dos sinais e maravilhas que estão acontecendo? Como eu vou perceber, ter a sensibilidade se na igreja que há informações da volta do Senhor com mais clareza, eu não estou lá? A casa do Senhor, ela é um ponto de unidade. Quando eu estou fraco, eu tenho alguém lá que eu possa me ajudar. Tem alguém que possa orar por mim. Alguém que me dê um conselho. O pastor sabe, me conhece, e eu posso me aconselhar, me envolver mais com as coisas de Deus, me orientar o que eu preciso fazer em casa, como para continuar essa comunhão, não deixar Jesus sair da minha vida. Muitos que deixaram Jesus ir embora não estão mais na igreja. Perderam famílias, perderam ministérios, deixaram se envolver com o pecado e não voltaram para Cristo, não se arrependeram. Ou o diabo já estava acusando tanto que a pessoa não tem mais coragem de pisar na casa do Senhor, porque Satanás diz que você não tem mais o que fazer, você pecou, você nem mais busca mais a Deus. E aí ele começa a acusar, e aí você, na sua fraqueza de não estar mais em comunhão com o Senhor, na sutileza da vida, você começa a dar ouvidos a isso. E aí cada vez mais você vai se afastando do Senhor, vai afastando do céu. E aí só a misericórdia de Deus para levantar alguém, para interceder por nós. E esse alguém que intercede por nós é o Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor, que geme por nós, nos faz novamente ter essa comunhão com o Senhor, trazendo pessoas ao nosso encontro para dar uma mensagem, para nos despertar, que nós precisamos voltar, ter comunhão com o Senhor antes que seja tarde demais. Então, meu amigo, minha amada, meu irmão, minha irmã em Cristo, não deixe Jesus sair da sua vida. Não deixe Jesus sair da sua casa, da sua família, do seu casamento, da sua comunhão com o seu filho, com a sua igreja, onde você estiver. Não deixe Jesus sair da sua vida por nada. Busque, volte a buscar, volte a orar,
Volte a ler a palavra, volte a ter comunhão, volte a ir aos cultos da tua igreja. Volta a cear, meu Pai. Tenha parte com Deus. Tenha comunhão com o Senhor. Eu vou orar por você. Vamos? Mais uma vez. Senhor, que a tua palavra ela possa falar mais profundamente a cada coração. Eis aí, Senhor, seus filhos que precisam novamente reatar essa unidade. Não permitir o Senhor sair deles, do coração, do meio, do ambiente que eles vivem, em nome de Jesus. Senhor, ajuda-os. Põe sensibilidade, Senhor, na alma, põe sensibilidade no espírito para buscar a tua face, para ter mais comunhão contigo, porque tu estás voltando, Jesus. Sinais e maravilhas, elas estão aí, Senhor. O Senhor está voltando. Eu tenho falado muito na minha igreja que falta pouco para Jesus voltar. As coisas estão ficando perigosas demais. Perigosíssimas para a tua igreja. E aqueles que não perceberem isso, porque não têm tido comunhão, não têm buscado a tua face, não têm saído do seu comodismo, para ir à tua casa, um aprisco. Ah, Senhor, eles estão perdendo o contato. Meu Deus, leve-os, ó Pai. Põe sede de buscar a Ti novamente. Põe sede de estar aos Teus pés, assim como Maria fez. Senhor, derramou o óleo, Senhor, nos Seus pés. E ali, Senhor, colocou lágrimas, porque a alma carecia de Ti. Assim como Marta foi ao seu encontro quando o Senhor soube, Senhor, da morte de Lázaro. Ah, Senhor, e ela encontrou a vida novamente. Nos faz ir ao teu encontro, meu Senhor, porque o Senhor quer nos encontrar, aleluia. O Senhor já está a caminho e quer ser recebido, aleluia, por nós, meu Pai. Faça assim, Senhor, no meio do teu povo. Não nos deixe te deixar, Senhor. Nos amarra a Ti, Senhor. Nos põe sede de buscar a Ti dia, noite. Assim como Tu falaste para Josué, para não apartarmos, para ele não se apartar da palavra, do livro desta lei, antes medita nela dia e de noite. Ou seja, buscar, ter ligação contigo, Te adorar, se lançar mais. Ah, Senhor, decisão, Senhor. Põe decisões no coração dos Seus filhos. Essa é a minha oração que eu te faço nesse dia, nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém? Fica com a palavra no seu coração e que o Espírito Santo do Senhor continue a falar a ti. Fica com Deus. Um ótimo e excelente dia. Amém.